Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Vamos ao nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos ler o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Buscai e achareis. No 9, 10, 11, em que fala, não vos canseis pela posse do ouro. Vamos ver o que ele quer dizer com essa posse do ouro, né? Não vos cansei pela posse do ouro, ou da prata, ou de qualquer outra moeda, em vossa bolsa. Não preparei nem um saco para o caminho, nem duas vestimentas, nem calçado, nem cajados, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Aí no 10 ele fala assim, em qualquer cidade ou em qualquer aldeia que entrares, informai-vos sobre quem é digno de vos hospedar, e ficai na casa dele até que vos retirei. Ao entrar na casa, saudai-a, dizendo, que a paz esteja nesta casa. Se essa casa for digna disso, vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem ouvir vossas palavras, ao sair dessa casa ou dessa cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratados com menos rigor do que essa cidade. Isso aí está no Mateus, capítulo 10, 9 a 15. Então, tudo isso, ele fala assim, essas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos, quando os enviou pela primeira vez, a anunciar boa nova, nada tinha de estranho naquela época. Estava de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante sempre era recebido na tenda. Mas então, os viajantes eram raros. Na atualidade, o aumento das viagens criou novos costumes, e é só na região distantes que o grande movimento de viajantes ainda não atingiu. É que encontramos os hábitos dos tempos antigos. Se Jesus voltasse hoje à Terra, não poderia mais dizer aos seus apóstolos, colocai-vos a caminho sem previsões. Quanto àqueles que não quisessem recebê-los nem ouvi-los, Jesus disse aos seus apóstolos que os abençoasse, que se impusesse a eles, que usasse de violência e de constrangimentos para o converter. Não disse-lhes que se retirasse, pura e simplesmente, e fossem a outros lugares, procurar pessoas de boa vontade. Assim, diz o Espírito atualmente aos seus adeptos, não violentei nenhuma consciência, não forcei ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não abençoei os que não pensam como vós. Acolheis aquele que vierem a vós e deixai a paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora ao céu era tomado pela violência. Hoje é pela brandura. Então, meus amores, vamos fechar os nossos olhinhos, vamos pedir a Deus, nosso Pai, que possa, Senhor Jesus, nos abençoar, que possa nos orientar, que possa nos intuir, que possa estar sempre conosco em nossa caminhada, que possa sempre nos ajudar durante o dia a dia. Que a paz do Senhor. Olá, crianças! A história de hoje se chama Melhor do que Ouro. O verso para decorar está no livro de João, no capítulo 12, verso 21, e diz: Queremos ver Jesus. A mensagem é: ao servir, mostre Jesus aos outros. Mãe! Hoje eu brinquei com um jogo muito legal na escola. Podemos comprar um? Por favor!
A mãe tentou sorrir. Ela gostaria de poder comprar o joguinho para o Tiago, mas tinha outras coisas como prioridade. Eu sei que você vai ficar desapontado, mas podemos ser agradecidos. Temos boa saúde, temos um ao outro. Deus tem nos abençoado de muitas maneiras. Tudo bem, eu entendo. Fico feliz que tenhamos um ao outro. Isso é melhor que dinheiro. Em nossa história de hoje, Pedro e João compartilharam com um mendigo uma coisa melhor do que dinheiro. Como você acha que o mendigo se sentiu? O sol da tarde brilhava enquanto eles se apressavam pelas ruas em direção ao templo. Estava quase na hora do sacrifício da tarde. Pedro e João se aproximaram da porta formosa. Eles sorriram para o homem curvado sentado junto à porta. Ele tinha os tornozelos torcidos por baixo dele. Dia após dia, os seus fiéis amigos o carregavam para aquele mesmo ponto. Ali, ele podia pedir esmola aos adoradores. Enquanto Pedro e João passavam rapidamente, o homem estendeu a mão. Talvez esses dois homens sorridentes lhe dessem algum dinheiro. De repente, o Espírito Santo se apoderou de Pedro e João. Eles fizeram alguma coisa. Pararam e se voltaram para o mendigo. Olhe para nós. A esperança começou a surgir no coração do mendigo. Os homens lhe dariam dinheiro. Mas as palavras que Pedro disse a seguir acabaram completamente com a esperança dele. Não tenho prata, nem ouro. O homem olhou tristemente para longe. Pedro, porém, ainda não havia terminado de falar. Mas o que eu tenho lhe dou. Pelo poder de Jesus, o Nazareno, levante e ande. O homem de pernas retorcidas arregalou os olhos para Pedro. Por causa das suas pernas encurvadas, ele nunca tinha aprendido a andar. Pedro se curvou, segurou gentilmente a mão do homem e o ajudou a levantar. E imediatamente os seus pés e tornozelos se tornaram fortes. Ele mal podia acreditar. O mendigo se levantou de um salto e andou. Depois, saltou um pouco mais e começou então a louvar a Deus em voz alta e o seu sorriso ia de orelha a orelha. O mendigo entrou no templo com Pedro e João. Todos o reconheceram. As pessoas o tinham visto pedir esmolas durante anos. E então, ele não estava apenas andando, mas saltando. Ele seguiu Pedro e João até o pórtico de Salomão, uma parte ali do templo, e uma multidão os acompanhou. Pedro viu as pessoas se agrupando, questionando e gritando com entusiasmo. Ele olhava para o rosto espantado deles e então para a face radiante do mendigo. Pedro riu consigo mesmo. Ele sabia porque o Espírito Santo tinha curado o homem aleijado. O Espírito Santo desejava dar a Pedro outra oportunidade para falar sobre o Senhor, e Pedro aproveitou. Homens de Israel, por que vocês estão surpresos? Vocês estão olhando para nós como se pelo nosso próprio poder tivéssemos feito esse homem andar. Não, foi o poder de Jesus que curou este homem. Vocês conhecem esse homem e ele está completamente curado por causa da fé em Jesus. Pedro lhes disse que Jesus era o Messias pelo qual eles estavam esperando e falou para eles que precisavam seguir a Jesus e Deus lhes perdoaria os seus pecados. Pedro falou à multidão até a noite e muitas pessoas creram. Eles acreditaram porque Deus havia usado Pedro e João para curar aquele paralítico. Vamos nós. Na reflexão, de Kardec, ele nos conduz de que há outros objetivos muito mais importantes do que a mera preocupação pelos bens materiais. São coisas que a gente se preocupa mais com os bens materiais do que com os bens espirituais. Não devemos concentrar toda a nossa vivência e esforço na aquisição e acúmulo de bens materiais. Aí, novamente, ele reforçando sobre os bens materiais. Então, ele fala assim, a disseminação da verdade e do bem associado à nossa confiança na providência divina.
nos prever de tudo aquilo que realmente necessitamos para nós tornar espíritos melhores, desde que cumprimos a vontade de Deus. O que é essa vontade de cumprir essa vontade, né, de Deus? É cumprir, nada mais, nada menos do que cumprir com as suas leis. Já tivemos a oportunidade de observar no capítulo 16 do Evangelho: não se pode servir a Deus e a Mamon, que em todos os seus ensinos de Jesus não existe a condenação da riqueza. Tampouco a condenação do rico por possuí-la, né? Ninguém está falando que você não pode ter isso, você não pode ter aquilo, né? Ele fala que é do exagero, né? Porque às vezes a gente somos muito, quer as coisas de qualquer jeito, né? É isso que ele está falando, né? O que existe é o alerta para que a riqueza seja usada por quem a possui como instrumento de progresso. Que quanto coisas você pode fazer com dinheiro, né? Coisas boas, né? Você pode ajudar uma pessoa, você pode pesquisas, né? Porque se você faz pesquisa para saber, né, de uma vacina, você vai gastar. Então você tem que ter o dinheiro, né, para esse progresso. Nada, né? Infelizmente a gente tem que ter o dinheiro para você comer, não é mesmo? Para você estudar, né? Se Jesus houvesse condenado a riqueza, estaria condenado o trabalho, que proporciona-la, ou que levaria a humanidade a um retrocesso, impedindo o progresso, que é também uma lei divina. A riqueza é, portanto, um fator de progresso, sem o qual não haveria grande trabalho, sem atividade, nem estímulos, nem pesquisa, tá vendo? Aí que entra também o dinheiro, porque a pesquisa, quantas pesquisas são feitas, isso é de graça, isso gasta. Então, ele não está condenando você deixar de ter isso, de ter uma casa na praia, de ter um carro, nada disso. Ele fala que é do exagero, né? Que às vezes a pessoa quer de qualquer jeito, de uma maneira e não assim muito correta, para você ter o poder, ter o dinheiro. Então, crianças, vamos fazer a nossa prece final. Deus nosso Pai, Senhor Jesus, mais uma vez agradecemos por estar aqui nessa casa, por nos abençoar, por nos amparar, que possamos estar sempre com o nosso mentor, que ele possa nos intuir, nos proteger no dia a dia da nossa vida. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco em nossos corações, hoje, agora e sempre. Até já, criança, até a próxima. Beijinho para vocês, até a próxima aula.